Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa manhã? Amém. Aleluia. Me sinto feliz, queridos, nesta manhã. Sou grata ao Senhor, porque Ele me proporcionou este dia, né? Um dia abençoado, onde irei contar um pouco do que Deus tem feito na minha vida, né? Um pouco do que Deus fez na vida da minha família. E hoje Deus vai falar com você nesta manhã, amém? Ele tem uma palavra de bênção para você. Glória a Deus. Eu queria agradecer ao Senhor pela vida dos nossos pastores, pela vida dos irmãos. Agradecer ao pastor Eli pelo convite, pela coragem também. Amém? Queria meditar com os irmãos nessa manhã no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 1. Amém? Quantos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Me ajudem dando glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos, apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai mais notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Queridos, essa história... Esse queridos, a gente já pega amados, aprende com os líderes, né? Queridos, amados. Então vou falar muito hoje aqui. Tem uma história bastante conhecida dos irmãos. José era um dos 12 filhos de Jacó. E a Bíblia nos relata que Jacó amava mais a José do que os seus demais irmãos, do que os seus demais filhos. E com isso, os irmãos de José, né, percebiam, era nítido, né, a aproximação de Jacó com o seu filho. Era visível que Jacó amava mais o seu filho José. Muitas vezes eu perguntei a meu esposo, ele tem 6 filhas, temos, né, 6 filhas, e muitas vezes eu perguntei a ele, qual filha você ama mais, né, de qual filha? Ele sempre me respondeu, amo todas igualmente, porém, tem uma delas que me chama muito a atenção. José era um filho obediente, era um jovem, temente a Deus, obediente aos seus pais, não era isso? Então eu acredito que, obviamente, ele chamou a atenção do seu pai, de Jacó. E com isso, era óbvio que os irmãos de José criou um sentimento de ciúme, um sentimento de inveja, a ponto de não suportar a presença do seu irmão. Queridos, um certo dia José foi enviado ao campo para ver como seus irmãos estavam e levar também mantimento. A Bíblia relata isso, que ele levou mantimento, e Jacó queria sempre informação dos seus filhos que estavam no campo. E José, ao se aproximar dos seus irmãos, o ódio, né, foi frequente ali no seu coração, a raiva tomou conta do coração dos seus irmãos, e eles planejaram matar o seu irmão. Amigos, José ele foi lançado no fundo de um poço. Pelo que eu entendo de fundo de poço, não é, irmão Eliseu, representa um lugar sem saída. Quantos já ouviram falar ou já falou, alguém fulano está no fundo do poço? E fundo do poço, queridos, representa um lugar sem esperança, um lugar escuro, onde não há saída. Mas Deus estava no fundo do poço com José. Deus estava naquele lugar, e por mais profundo que seja o poço, quando Deus está na sua vida, quando Deus ele vai no mais profundo do abismo, mas Ele consegue tirar você de lá. Ele sempre tem um plano na sua vida, porque os planos de Deus para José eram maiores do que o dele. José tinha sonhos, mas os sonhos de Deus para José era muito maior do que ele imaginava, queridos. E como se não bastasse,
José, ao ser retirado, eu acredito que para ele, ali dentro daquele poço, ele pode ter pensado que ali seria o fim. Mas José, ao ser retirado do poço, ele caminhou, a Bíblia relata que ele caminhou 30 dias pelo deserto. Há uns dias atrás aprendemos que deserto não é um lugar de estadia, deserto é um lugar de passagem, que deserto é um lugar de aprendizado, é uma escola. Muitas vezes o sofrimento, a tristeza, a angústia, a depressão, tudo que vem sobre nós é aprendizado para que nós amadurecemos, para algo maior que Deus tem conosco na frente. E José, ao caminhar aqueles 30 dias pelo deserto, acredito que Deus estava trabalhando na vida de José, queridos. Eu entendo que José estava pensando muitas vezes que nunca mais veria sua família, que foi afastado das pessoas que ele amava, mas ele era temente ao Senhor, ele confiava no Deus que ele servia, que o seu pai servia. Aleluia! E José, eu imagino agora um jovem que trabalhava no campo, muito humilde, pastor de ovelhas, e agora tem que enfrentar uma nova civilização, tem que morar num lugar desconhecido, o Egito, palácios, casas, tudo novo, pessoas novas, línguas diferentes, hábitos e costumes diferentes. Mas Deus, mais uma vez, Ele mostrou que estava com José. Tudo que José fazia, as pessoas viam que o Deus que José servia era grande demais na vida dele, porque tudo que ele fazia, ele era bem sucedido, não era assim? Aleluia, glória a Deus. E José ali, queridos, para resumir a história, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi maltratado, foi lançado no cativeiro, ele foi preso. Mas logo à frente aqui no capítulo 39, no versículo 21, diz que o Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. José ele foi preso, foi humilhado, mas ele confiava no Senhor. Aleluia. E eu quero dizer para os irmãos que Deus ele mudou a história de José. Ele mudou a história da família de José. José de escravo, ele passou a ser governador, ele foi governador de uma grande nação, de outras nações também vizinhas. José, ele foi transformado. Deus tinha um plano muito grande na vida de José, e eu quero dizer para os irmãos nessa manhã, que o mesmo Deus que mudou a história de José, o mesmo Deus que transformou a vida de José, é o mesmo Deus que mudou a minha história e a história da minha família. Aleluia, eu louvo ao Senhor porque Ele me tirou do cativeiro. Deus, Ele mudou a minha história, me tirou de um poço profundo, do lamaçal de pecados, querido. E eu louvo demais porque Ele é bom. Deus, Ele é bom. Aleluia. Eu quero falar para os irmãos nessa manhã que eu sou a segunda dos 6 filhos dos meus pais. Eu nasci ali no município, na zona rural, município de Maragogipe, uma zona rural no município de Maragogipe. E nós sou filha de pais semi-analfabetos, praticamente analfabetos, e desde pequenos, queridas, nós sempre trabalhávamos mesmo, né, na roça, para ajudar os nossos pais a nos manter, ajudar nas lutas, né, de casa. E Deus, nós não conhecíamos Deus, servíamos a deuses pagãos, éramos idólatras, não tínhamos esperança, expectativa de vida, sonhos, projeto, não tínhamos Deus. E a pessoa, quando não tem Deus, as famílias que não têm esse Deus, são pessoas que ainda vivem no mundo desestruturados, perdidos, sem perspectiva nenhuma de vida. E eu e a minha família éramos assim, vivíamos no mundo achando que era só o trabalho na zona rural ali, na roça mesmo, na enxada, na casa de farinha, quem conhece aqui. Trabalhava muito com mandioca, farinha.
achávamos que era só aquilo para nos manter e que muitas vezes era insuficiente. Muitas vezes, eu não lembro dessa dor que é fome, mas a minha mãe, ela relata que muitas vezes passamos fome sim. E aí, aleluia. O tempo foi passando, queridos, eu fui crescendo, cheia de conflitos, de complexos, de inferioridade, cheia de medo, de insegurança, de me sentir incapaz, achava que a vida era só aquilo ali e o sofrimento era muito. Eu lembro que muitas vezes meu pai ele mudava muito de localidade. Tudo que nós fazíamos, mesmo trabalhando tanto, e tudo que fazíamos não dava para nada, não rendia. Meu pai se tornou um alcoólatra, ele era muito viciado, então tudo que ele fazia, ele perdia. E nós tínhamos necessidade, nós precisávamos de vestir, de calçar, de comer, mas era insuficiente muitas vezes. Eu lembro que eu fui crescendo com esses complexos e muitas vezes deixamos de ir para a escola para poder cuidar, né, dos afazeres na roça. Minha mãe ela era insistente, ela achava ainda que ir para a escola ainda era a melhor solução para a gente, mas muitas vezes não podíamos ir. Eu lembro que já morávamos aqui a 8 quilômetros, não sei se vocês conhecem, Cadete. Nesse tempo já morávamos ali, nós não tínhamos... Muitas vezes eu e minhas irmãs, andando para a escola. E quando passava o transporte escolar, porque tinha o carro, o ônibus escolar, e quando muitas vezes passava por nós, a gente nos escondíamos. Porque as pessoas, nossos colegas que estavam ali dentro do ônibus, e olhar para a gente, logo ia deduzir por que ela não pegou o carro, por que ela não veio de ônibus, porque não tinha o dinheiro para pagar. E de fato o que era, queridos, era só R$2, e nós não tínhamos o dinheiro para pagar o transporte. E nós víamos andando, e quando saía, 11h30, 12 horas, era no sol, na chuva, voltávamos também andando, sem ter como lanchar, como comer nada, víamos com fome. Muitas vezes pegamos carona de carro de pessoas conhecidas ou não, caminhoneiros, e éramos assediadas. Muitas vezes recebíamos cantada de quem quer que seja. Era assim, era muito angustiante, mas mesmo assim preferíamos pegar o transporte, mesmo não conhecendo, para não ficar no caminho sozinha, chegar tarde em casa. E quando chegávamos tarde em casa, vocês imaginam que nós ia pegar o nosso caderno e estudar? Não, queridos, a gente pegava a nossa faca para ir na mandioca, na casa de farinha. E muitas vezes passamos noite dentro da casa de farinha para dar conta do outro dia, para o meu pai levar para vender. E eu lembro que eu ficava na porta esperando ele e meus irmãos, na expectativa que ele ia chegar com algo para a gente comer. Mas na verdade a realidade era outra. Ficávamos olhando, esperando ele descer da cancela, e muitas vezes ele descia bêbado, e nós tínhamos que ir pegar ele no caminho, e de mãos vazias. Eu lembro que uma vez eu comi tanto abacate no almoço. Desculpa. Quando eu cheguei na escola, eu vomitei tanto. E eu só via os barulhos nos corredores. Ela vomitou verde. Era muito abacate que eu tinha comido para poder ir para a escola. E naquele momento tudo que eu queria era ir para casa. Mas eu não tinha como voltar. Eu não tinha outro dinheiro para pagar o transporte e voltar. Talvez para você o que eu estou contando seja mais uma bobagem. Talvez alguém aqui tenha passado por algo semelhante, ou algo pior. Mas para mim foi muito difícil. Eu lembro que muitas vezes no Natal, todo mundo gosta aqui, né, de ser presenteado, chegar ao final do ano, comprar roupa nova, calçados novos, né? E muitos natais eu chorava muitas vezes, minha mãe ela não entendia
E eu chorava sozinha, eu angustiada, porque eu não tinha como comprar o calçado, a roupa. Tem um fato que marcou muito a minha vida. Eu passei por um mapeamento espiritual com o pastor Eli, eu fiz algumas sessões com a nossa irmã Edgleyce. E eles me ajudaram bastante, porque eram coisas que eu achava que não me machucava, eu achava que passou. A Bíblia diz que quando você é nova criatura, as coisas velhas se passam, e eis que tudo se faz novo, né? Então eu achei que agora eu estou na igreja, tudo isso vai ficar para trás. Mas estava tudo aqui dentro, e quando ela foi falando comigo, e eu fui falando coisas para ela, e eu chorava, e eu falava, eu não sabia que isso me machucava. Para mim era algo, não sabia que me machucava. Um certo dia, minha mãe, ela me deu um sapato que era da minha avó. Eu até consigo falar, tá vendo? Chorava muito antes quando eu lembrava desse sapato da minha avó. Hoje as vovós estão bem modernas, não estão? Graças a Deus. Mas eu era uma adolescente e aquele calçado da minha avó me causou tanto sofrimento, gente, porque eu sofri bullying na escola. Eu era uma adolescente, eu queria ser como todas, né? Mas eu estava ali com o sapato da minha avó, né? E aí, glória a Deus, que eu consigo falar isso abertamente para vocês, eu me sinto melhor. Ela falou, conte o que você puder contar. Fale que você vai ficar bem. Quando você fala, você libera, né? Acho que alguma coisa melhora dentro de você, a cura ela vem. Então, o sapato da minha avó me causou muito transtorno, muito sofrimento. Mas eu louvo a Deus, porque o sapato da minha avó me fez ir para a escola. Amém? Eu tinha tudo para não ir para a escola. Eu poderia estar até hoje morando lá na zona rural, trabalhando. Que hoje meus pais já estão aqui em Cruz, gente, glória a Deus. Mas eu poderia estar ainda, gente, na luta de roça, de casa de farinha e não ter estudado. Mas glória a Deus. E eu terminei o ensino médio com muita dificuldade. E eu fui ser atendente de uma farmácia aqui, farmácia Barreto, aqui na praça, em Cruz. Eram parentes do meu esposo hoje. E ali eu conheci meu esposo, eu casei, tive uma filha, Luísa. E o melhor de tudo isso foi que eu conheci a Cristo, né? Eu conheci a Cristo, entreguei a minha vida ao Senhor. E Deus, Ele tem restaurado a minha vida, Ele tem mudado a minha vida. Depois de 12 anos que eu terminei o ensino médio, eu me casei, eu sempre trabalhei com ele, com vendas. Continuei sem sonhar, gente. Eu estava ali na igreja e tal, mas eu não tinha planos para a minha vida. Eu achava que estava bem assim do jeito que estava. Mas eu volto a dizer para vocês que os sonhos de Deus, né? Eles são maiores do que os nossos. Deus, Ele tinha algo para mim, Ele sonhava para mim, Ele viu beleza em mim. E aí, depois de 12 anos, quem é professor aqui sabe o quanto que é difícil você parar e ter que retornar. Depois de 12 anos, eu fui para a faculdade. E não pense que foi fácil, foi muito difícil. Eu era uma das mais velhas na minha turma. Eu encarei muitos desafios. Eu queria desistir muitas vezes. Meu esposo, ele sempre me fortalecendo. Não, você vai conseguir. Você vai conseguir, tente, você vai conseguir, todos conseguem, você vai vencer, você é filha de Deus. Você precisa continuar. Muitas vezes chegava em casa chorando, dizia, filha, eu não vou mais, não tem como. Eu consegui concluir, queridos, a faculdade. Hoje eu sou cirurgiã dentista, para a glória de Deus. E hoje eu atuo ali no município de Maragogipe. Eu voltei para o meu lugar de origem. E aí, cada lugar que eu passei, pastor, cada lugar que eu passo hoje, Deus me faz lembrar, olha, aqui onde você passou de pé, agora você passa com seu carro. Então eu vou no meu carro para trabalhar e Deus fala comigo sempre. Eu tenho uma experiência maravilhosa com Deus dentro do meu carro.
E eu fui trabalhar ali, é um pouco distante, não sei se vocês conhecem Batatã, mas já me sinto em casa, estou perto, voltei ao lugar de origem, tudo Deus me fez lembrar, trouxe à minha memória o que você passou, o que você sofreu. Hoje você está diferente, hoje você é um profissional, hoje você passa no seu carro, e Deus, Ele fez isso comigo, muitas vezes, querido. Como diz nosso pastor, como se não bastasse, eu ainda consegui montar um consultório aqui na praça. Parece que Deus, Ele me fez voltar em todos os lugares, né? Coloquei o consultório ali na Galeria Barreto, onde eu conheci meu esposo, onde Deus me chamou, onde eu trabalhei. E coloquei o consultório ali. Está devagarzinho, mas Deus está abençoando. E eu estou feliz, eu quero dizer que Deus, assim como Ele restaurou a minha vida, assim como Ele mudou a minha história, Ele pode mudar a tua história também. Ele tem um plano também na tua vida. Ele pode fazer restituir a tua família. Deus, Ele fez maravilhas na minha família. Hoje a minha mãe, ela frequenta a Universal. Eu tenho 2 irmãs que estão aqui. Tem uma ali comigo, Manu. Tem outra irmã que está aqui. Antes nós servíamos a Deus, como eu já expliquei, nós não conhecíamos a Deus. Muitos hábitos, muito costume, muita coisa que só denegria a imagem de Cristo, mas hoje nós possamos louvar esse Deus que é maravilhoso. E falta muitos ainda da minhas irmãs, a minha família ela é muito grande. Meu pai ainda não serve, ele continua, queridos, bebendo muito. Eu peço aos irmãos que ajudem. Ele é um homem de coração bom, mas ele ainda continua nos seus vícios. Mas eu creio que Deus, Ele não faz a obra pela metade. Deus, Ele tem algo, Ele tem muito mais a fazer na vida da minha família. A minha mãe e os meus pais, eles vieram da zona rural. Meu pai continua com o sítio ali, mas eles construíram uma casa aqui atrás do campo, ali no ginásio de esportes. Eles moram todos aqui. As minhas irmãs, a maioria conseguiram também cursar, fizeram faculdade. Manu fez fisioterapia, uma fez assistência social, a fez bacharel em licenciatura em biologia. E assim vai. E Deus tem nos honrado, nos abençoado, e eu sou grata a Deus por isso. Eu quero agradecer à igreja, aos nossos pastores, porque me deu essa oportunidade. Peço aos irmãos que me perdoem, eu estava um pouco nervosa, mas Deus, Ele quando enviou Moisés disse: Senhor, eu não sou eloquente, ele falou que era alguma coisa de língua, pesado de língua, de boca, e Deus disse a ele: quem fez a boca do homem? Vai e eu serei contigo. Amém? Aleluia. Pastor Eli é um homem corajoso. Quando ele falou comigo, muitas vezes eu quis dizer que não, meu Deus, por que domingo? Muita gente, por que, pastor? Não começa de um lugarzinho menor, uma quantidade menor, deixa eu começar devagarzinho. Ele: minha irmã, Deus é contigo. E aleluia, Deus realmente, Ele é comigo, Ele é com você também. Amém? Glória a Deus. E aqui eu finalizo, queridos, minha fala. Espero que os irmãos tenham sido abençoados. Amém? Glória a Deus. Às vezes nós nos ocupamos em compartilhar coisas ruins, mas nós somos portadores das boas novas. E a irmã Gracil, nesta manhã, ela trouxe boas novas daquilo que o Senhor, o Deus de toda a graça, fez, faz, e nós temos a convicção que ainda fará na sua vida e através da sua vida. Vamos orar por eles? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Ó Deus, em que o Senhor, ó Deus, aqueceu o coração da irmã Gracil.
Ó Deus, e o teu Espírito na vida da tua filha, ó Deus, a impulsionou, ó Deus, a falar, ó Deus, da sua história, do seu particular, mas principalmente daquilo que tu, ó Deus, fizestes na vida da tua filha e através da vida dela. Ó Deus, eu creio que nesta manhã muitos de nós fomos, ó Deus, fortalecidos na nossa fé, ó Deus, e levados a, ó Senhor, ter uma intimidade maior contigo e confiar nas tuas promessas. Ó Deus, continua a abençoar a sua filha, ó Deus, Gracil, ó Deus, o teu filho Carlinhos, toda a sua casa, a sua parentela, a sua filha, Pai. Ó Deus, abençoa de forma poderosa, para que, ó Deus, o teu nome continue a ser glorificado na vida dos teus filhos. Que a tua bênção os acompanhe hoje e sempre. No nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém.